todos os nossos irmãos que com carinho têm mandado aqui a sua participação. Mas vamos meditar na palavra de Deus, irmãos? Eu estou com a Bíblia Sagrada aberta no livro de Mateus, capítulo de número 16, irmãos. Esse texto, ele falou muito forte ao meu coração, irmãos. E eu quero aproveitar esse momento na programação Despertai e meditar nesse texto com os nossos queridos ouvintes do programa Despertai. No livro de Mateus, irmãos, capítulo 16, vamos ler, irmãos, a partir do verso 24, a Bíblia Sagrada, ela nos diz assim: Então disse Jesus aos seus discípulos: Se alguém quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Porque aquele que quiser salvar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Mas no verso de número 26, a Bíblia diz assim: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? Ou que dará a recompensa da sua alma? Irmãos, eu confesso a vocês, irmãos, que esse texto, ele falou de uma forma muito linda ao meu coração. Porque quantas vezes nós lemos a palavra de Deus, e a Bíblia Sagrada, irmãos, ela não é um livro comum. A Bíblia, lá no livro de Timóteo, vai dizer que toda a Sagrada Escritura, ela é divinamente inspirada por Deus para nos ensinar, para nos exortar, para nos corrigir. Então, quando nós lemos a palavra de Deus e com muito temor, nós deixamos o Espírito Santo falar conosco, nós observamos, irmãos, que Deus, irmãos, por sua bondade e infinita misericórdia, Ele fala conosco de uma forma muito maravilhosa. E eu quero ater com os irmãos esse texto do versículo de número 26, porque as palavras aqui, irmãos, agora não é de Lucas, não é de João, não é de Pedro. Nós vamos observar o próprio Cristo Jesus, irmãos, Ele falando conosco assim: Pois que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro se perder a sua alma? O que dará o homem a recompensa da sua alma? Porque o Filho do Homem virá na glória de seu Pai com os seus anjos, e então dará a cada um segundo as suas obras. O que eu quero observar com os irmãos, nós estamos observando Cristo Jesus, irmãos. Aqui, Ele chegando aqui, a Bíblia vai nos dizer pelo texto que Jesus prediz a sua alma, a sua morte. E é interessante, irmãos, que quando Jesus está aqui chegando já próximo de tudo ser consumado, depois de Cristo, Ele ter, meus irmãos, curado muitas pessoas, multiplicado pães, feito grandes sinais, maravilhas entre o povo, porque, irmãos, a Bíblia Sagrada, ela vai dizer que foram tantas maravilhas, foram tantos sinais, que as pessoas, elas viram, elas compreenderam. E Jesus, na sua mais singela simplicidade, ensinando a palavra, eu me lembro daquele texto de Mateus, capítulo 13, a preocupação de Jesus era tanto falar a palavra, ensinar a verdade, que Mateus, capítulo 13, verso 15, a Bíblia vai dizer assim, porque o coração desse povo está endurecido. Ouviram de mau grado com seus ouvidos, fecharam seus olhos para que não vejam com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Irmãos, querido ouvinte, você que está ouvindo o programa Despertai, tem alguma coisa pior do que você falar com alguém, aquela pessoa está ouvindo a sua voz e ela faz como se não estivesse atentando para o que você está falando? Tem alguma coisa pior do que alguém você está vendo, você está enxergando, Deus te deu essa possibilidade de você ver, porém você não quer enxergar a realidade. Então, irmãos, aqui nós observamos dois pontos.
aquele que se faz de surdo e aquele que mesmo vendo, ele se faz de cego. Porque os que andaram com Jesus viram os sinais, viram os milagres, viram toda a sua trajetória, o seu ministério, mas, no entanto, a Bíblia vai dizer que muitos endureceram o seu coração a ponto de fazer que não viu nada, a ponto de falar que não ouviu nada, a ponto de não conseguir entender com seu coração a mensagem de Cristo e Cristo Jesus trazer o quê? A cura, trazer o bálsamo. Mas, contrapartida, 13:16 de Mateus, a Bíblia diz assim: mas bem-aventurados os vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Irmãos, é muito maravilhoso quando João vai dizer assim: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz à igreja. E agora, cooperador Carlisson, nós estamos observando o próprio Cristo Jesus, ele falando do evangelho, da cruz, do sofrimento que ele iria passar. E bem antes de tudo, Jesus vai dizer da seguinte maneira, meus irmãos: se alguém quer vir após mim, pegue, não um mar de rosa, pegue, não assim um evangelho que vai ser assim, tudo flores, irmãos. Vai ter lágrimas, vai ter luta, vai ter angústia. E Jesus, ele vai dizer assim: se você quer vir após mim mesmo, você vai ter que fazer o seguinte: negue a si mesmo, negue a você mesmo. Tome a cruz, Tome a sua cruz e siga-me. E é interessante, cooperador Carlos, que Jesus vai concluir essa mensagem e ele vai terminar falando aqui sobre o quê? Sobre alma. Porque afinal de contas, nós vamos observar Cristo Jesus caminhando para a transfiguração, para aquele tão grande sofrimento. Mas, no entanto, meus irmãos, a gente vai observar uma das últimas mensagens de Jesus, ele frisando que aproveita o homem ganhar o mundo inteiro e se perder a sua alma. Então, o que eu quero dizer a você, pautado pela palavra, pautado pelo Espírito Santo, nós, irmãos, somos compostos de um corpo e, afinal de contas, não é pecado cuidar do nosso corpo. Afinal de contas, a Bíblia, ela vai nos dizer que nós somos, casa, templo, morada do Espírito Santo. E o Espírito Santo habita em nós a tal ponto que, se nós destruirmos, esse corpo, se nós destruirmos esse templo, a Bíblia vai dizer que o próprio Cristo Jesus, ele vai também nos destruir no último dia. Mas, irmãos, tratando-se além do corpo, nós temos uma alma. E Jesus vai frisar muito sobre a alma. Ele vai dizer assim: olha, o que adianta você ganhar o mundo inteiro, ganhar nome, ganhar fama, ganhar glória, ganhar posição, e o que eu estou mais preocupado contigo é a sua alma. 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 23, a Bíblia Sagrada, ela vai nos falar da tricotomia do corpo, e a Bíblia Sagrada vai dizer que o mesmo Deus de paz santifica em tudo, e todo o vosso espírito. Então, querido ouvinte, nós observamos novamente a palavra de Deus, preocupado com o espírito, preocupado com a alma e preocupado com o corpo. E a Bíblia diz assim, que seja tanto o espírito, a alma e o corpo, seja plenamente conservados, irrepreensíveis para a vinda do Senhor. Irmão, você consegue entender a graça de Deus que estou sentindo aqui agora para falar isso com você, pautado pela palavra? Aí a Bíblia Sagrada vai dizer assim: fiel é o que vos chama, o qual também fará. Hoje, cooperador Carlos, a gente observa as pessoas preocupadas muito com o corpo. Quando nós observamos, irmãos, temos que cuidar do corpo, com certeza, na higiene, na estrutura física desse corpo. Eu me recordo agora aqui de Gênesis, capítulo 2, versículo 7, nós vamos observar o nosso Deus, irmãos, ele formando esse corpo. E é interessante, irmãos, que embora tenha a matéria, vamos dar no livro de Gênesis, capítulo 2, verso 7, a Bíblia diz assim: e formou o Senhor Deus, o homem, do pó da terra,
e soprou em suas narinas o fôlego da vida, e o homem foi feito, olha só, irmãos, alma vivente. Então eu entendo, meus irmãos, que no início de Gênesis, Cristo Jesus, através do nosso Deus, está falando que além dessa estrutura do corpo, além desse esqueleto humano, além dessa estrutura física, hoje nós observamos homens, irmãos, querem malhar os músculos, querem fazer uma caminhada, quer preocupar com a saúde, quer fazer uma natação, quer fazer uma academia, quer preocupar com aquela estética física, com o seu corpo, enfim. E é como eu disse aos irmãos, nós não somos ignorantes a ponto de não falar que não temos que preocupar com o corpo. Mas dentro desta palavra, Cristo Jesus está nos chamando que a nossa preocupação, irmãos, muito maior venha a ser com a nossa alma. É interessante porque à luz da Bíblia Sagrada, a gente observa, meus irmãos, o ser humano, ele nasce, ele cresce e ele vai passar por vários processos. Eu achei assim algo tão lindo da parte de Deus, porque, irmãos, o salmista, quando ele vai observar essa questão da alma do homem, quando ele vai observar esse dom de Deus assim, que é algo tão lindo, irmãos, me perdoe, os homens malignos, eles podem até querer dar uma canetada, enfim, criar suas leis que contraria a vontade de Deus, falando que a concepção da vida é só após o nascimento. Mas quando nós observamos a palavra de Deus, eu consigo entender, cooperador Carlos, isso assim de uma forma muito simples, que eu vou ser aqui assim, eu vou me transportar para o tempo. Eu imagino, cooperador Carlos, a sua mamãe, ela talvez ali, você ainda dentro do útero, e o Senhor, o Deus do céu, sabe, antes de ter formado aquele coraçãozinho tão pequenininho, sabe, aqueles dedinhos tão miudinho, que é a coisa mais linda que nós vemos com o ultrassom morfológico, enfim, irmãos, aquele coraçãozinho miudinho batendo, sabe? Ou seja, cada osso, eu nem sei dizer ainda se a estrutura óssea está formada, mas, ou seja, a cada mês o corpo se formando desde o ventre, e eu vejo Deus olhando para aquela alma. Ou seja, antes de você chegar à idade que você tem hoje, eu imagino que o nosso Deus, pela sua onisciência, ele já saberia que você chamaria o Cálice, que você seria o pai do Petro, que você seria o pai do Dudu, que você seria casado com a irmã Sunamita, porque antes da formação, o Senhor já estava preocupado com o quê? Com a sua vida, com a sua alma, com o seu corpo, com a sua estrutura, tanto a estrutura física como a estrutura espiritual. Olha o que o salmista Davi vai dizer, irmãos, Salmos de número 139, quando ele vai falar da onipresença, da onipotência de Deus. Salmos 139, versículo 14, a Bíblia diz assim: eu te louvarei, porque de um modo assombroso, eu tão maravilhoso foi feito. Maravilhosas são as tuas obras, e minha alma sabe muito bem. Então nós estamos vendo Davi falando assim: olha, a minha alma já viu que o Senhor faz coisas maravilhosas. Quando a minha alma olha para o Senhor, a minha alma fica assombrada, porque assim, coisas tão tremenda, coisas tão gloriosas o Senhor fez pela minha alma. Agora olha o 15 aí, cooperador Carlos, isso aqui encanta a nossa alma. Porque os meus ossos não te forem cobertos, quando no oculto fui feito, ou seja, quando os nossos pais pensaram, em nos formar, e entretecido nas profundezas da terra. Olha só que coisa, você consegue entender isso, caro ouvinte? Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, ou seja, antes do coração ser formado, antes dos ossos ser formado, antes, irmãos, de qualquer estrutura, irmão, ser formado, os olhos do Senhor já olhou para nós. E o salmista vai dizer assim: e no teu livro todas essas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia.
É por isso, meus irmãos, que nós vamos encontrar Jesus falando: cuide da sua alma, cuide da sua vida espiritual. Eu posso dizer a você com toda certeza: qual o valor da sua alma? Fica essa pergunta. É um simples pastor lhe falando, mas com fundo do meu coração e da minha alma, eu quero te dizer: qual o valor da tua alma? Tem pessoas que esse valor, ele se entrega esse valor tão fácil por alguns minutos, talvez, de sexo. Outras pessoas entregam esse valor por minutos de prazer, esse prazer na bebida alcoólica, esse prazer nas drogas e em tantas coisas. Mas quando nós atentamos para a palavra de Deus, a sua alma, querido ouvinte, ela tem tanto valor, ela tem tanto preço, que o Senhor vai olhar para a nossa vida. E há uns salmos, dos filhos de Coré, capítulo 49, versículo de número 6, a Bíblia vai dizer assim: aqueles que confiam na fazenda e se gloria na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de algum modo, olha só, irmãos, pare um pouquinho. Você conhece aquele fazendeiro rico? É o fazendeiro do cacau, é o fazendeiro da soja, é o fazendeiro do milho, é o fazendeiro do café. Independente qual for a sua agricultura, enfim, tamanho da sua fazenda, eu sei que talvez você conhece homens, irmãos, que você tem que pegar um carro e caminhar horas dentro da mesma fazenda, da mesma pessoa. Eu imagino homens, cooperador Carlos, que tem um império tão grande, a ponto de ter inúmeros funcionários, a ponto de ter inúmeras propriedades, a ponto de ter aviões, jatos, Mercedes, Lamborghini, Ferrari, tudo que você puder pensar, tratando-se das riquezas. Mas a Bíblia Sagrada, ela vai dizer assim, ainda que os homens confiem na sua fazenda e se gloriem na multidão das suas riquezas, nenhum deles, de modo algum, pode remir a seu irmão ou dar a Deus, irmãos. Olha só que coisa. Deus falando assim: a sua fazenda não paga o valor de uma alma. Os seus bens não valem o valor de uma alma. Tudo que você juntar nessa terra não vale o valor de uma alma. Salmos 49, verso 8, a Bíblia diz assim: pois a redenção da alma é caríssima. Olha que coisa gloriosa. Você consegue entender o seu pastor? Você consegue entender o que o Espírito Santo de Deus está falando aqui ao meu coração nesse exato momento? 13 horas com 35 minutos. Deus está falando assim, cuidado com a sua alma. Cuidado com a sua vida espiritual. Porque a sua alma, a sua vida diante de Deus tem um valor muito caro. Aí a Bíblia vai dizer assim, pois a redenção da sua alma é caríssima. Ou seja, dinheiro nenhum pode pagar o valor dessa alma. Salmo 52, 7, o Senhor vai falar novamente. Lá em Salmo 52, versículo 5, vai dizer assim: também Deus te destruirá e te... Salmo 52, versículo de número 6, a Bíblia diz assim: e os justos o verão e temerão e se rirão dele, dizendo: eis aqui o homem que não pôs em Deus a fortaleza, antes confiou na abundância das suas riquezas e se fortaleceu na sua maldade. Mas eu sou como oliveira verde na casa de Deus, eu confio na misericórdia de Deus para sempre. Então bem-aventurado é você, que cujo seu coração, cuja sua alma está entregue a Cristo. E se você que está me ouvindo ainda não tomou uma decisão com Cristo Jesus, eu quero lhe dizer uma coisa: o valor da sua alma custou muito caro. Não tem dinheiro que pague, não tem preço que pague. Salomão, com toda a sua sabedoria, ele vai escrever Eclesiastes capítulo 12, verso 7, a Bíblia diz assim: e o pó volta à terra como era. Então, ou seja, irmãos, o homem em si, esse corpo, seja louro,
seja moreno, seja olhos azul, seja olhos castanho, seja você negro, seja você pardo, seja você de pele clara ou de pele igual a do pastor, independente, o dia que o Senhor nos chamar, essa carcaça vai voltar para o pó. Mas, irmãos, não é somente o corpo. A Bíblia fala que e o pó volte à terra como era, e o Espírito volte a Deus, a qual deu. Então, querido ouvinte, preocupe com a sua alma. Cristo Jesus, ele bem antes, ele preocupou com toda certeza com a sua alma. Cristo Jesus, irmãos, a Bíblia vai dizer que ele morreu por nós, irmãos, sendo nós ainda pecadores, irmãos, sendo nós ainda pecadores. Para Judas, irmãos, o que valeu a alma dele? 30 moedas de prata. Para Esaú, o que valeu a alma dele? Um prato de lentilhas. Ele desprezou toda a bênção de Deus para a sua vida. Então, tantos outros mais. Mas nessa tarde, eu quero orar por você, sabendo que nós, irmãos, temos uma alma, que vamos ter que prestar conta diante de Deus, diante do Senhor. Paulo escreve aos Romanos que a preocupação foi tanta com almas, que no livro de Romanos, capítulo 5, versículo 2, a Bíblia diz assim: pelo qual temos entrado pela fé a esta graça, na qual estamos firmes e nos gloriamos na esperança da glória de Deus. E não somente isto, mas também nós gloriamos nas tribulações, sabendo que a tribulação produz paciência, paciência, experiência, experiência, esperança, e esperança que não traz confusão, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito Santo que nos foi dado. Agora o 6 aqui é lindo, cooperador Carlos. A Bíblia diz assim: porque Cristo, estando-nos ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Porque agora é coisa linda que Paulo vai falar assim: porque apenas alguém morrerá por um justo? Olha que coisa, ponto e vírgula. Olha que coisa. Você morre por alguém que é bom? Você morre por alguém que não tem uma pessoa boa? Facilmente. Mas acontece que Cristo olhou para nós, aleluia, e falou assim: você está cheio de pecado, você está cheio de mentira, você está cheio de adultério, você está cheio de iniquidade, mas eu vou morrer por ti, sendo você ainda pecador. É por isso, irmãos, que nenhuma carne se gloria diante de Deus, porque nós não tínhamos, irmãos, esse direito de morrer pela alma de ninguém, nosso pecador. Mas a Bíblia diz assim: mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Então, irmão, conselho de Deus para você nessa tarde: cuide da sua alma, cuide da sua vida espiritual. Não saia da presença de Deus. Honre o lugar que Deus te chamou. Abrace esta mensagem da cruz. Abrace esta mensagem do Evangelho. E até morrer, nós vamos proclamar essa palavra. Mateus 24:13. Jesus vai falar assim: olha, persevere, persevere, porque é aquele que não recuar, é aquele que não voltar atrás, é aquele que não desanimar, é aquele que não desistir. Mateus 24, verso 13, Jesus vai dizer assim: mas aquele que perseverar até o fim será salvo.